Então, quanto mais eu tenho espaço, quanto mais eu tenho poder de fala, mais eu consigo transformar a vida das pessoas, e esse é o meu grande barato. 57% dos negócios que se formaram nos últimos 3 anos são de mulheres. Elas estão empreendendo mais do que os homens. Dá para fazer, é só querer. Eu sou a Luana Toniolo, mãe, empreendedora, esposa, filha, amiga, comunicadora e muitas outras versões. E nesse programa eu vou te convidar para conversar com mulheres admiráveis, que têm vivências reais, coragem e protagonismo. Hoje, a nossa troca é com a Cris Arcangeli, uma grande referência do mercado. Ela é pioneira no empreendedorismo brasileiro, é fundadora de marcas como Fitoervas, Ecosméticos, Biorin. Aliás, ela é criadora da categoria Alimentos com Colágeno. Também é comunicadora, palestrante, mentora e foi investidora no Shark Tank Brasil. E segue investindo em negócios de destaque no mercado. Esse é o podcast A Troca, um lugar onde a gente fala sobre bastidores, sobre vida real de mulheres protagonistas. E para ser ainda melhor, eu vou até elas. Hoje eu cheguei aqui na casa da Cris e eu vou entrar no dia a dia dela pra gente fazer uma troca completa. Que momento especial, Cris, começar meu podcast aqui com você, já de estreia, você me recebendo em casa. E, assim, é um momento muito especial porque a primeira pessoa... Talvez eu não tenha te contado isso, que eu mandei mensagem, logo que concretizou a venda da troca, eu falei, e agora? Eu mandei uma mensagem, oi Cris, tudo bem? Aconteceu a venda, concretizou, fechou. Eu falei, e agora? O que acontece? Qual que é o próximo passo? O que eu faço? E você foi tão aberta, tão única, eu fiquei tão feliz assim com a recepção, que pra mim... Assim que eu tomei a decisão de ter um podcast, eu falei, é com a Cris que eu quero começar tudo, essa troca, essa minha nova mudança, minha nova fase de vida. Que legal. Então, obrigada. Obrigada. Você sabe que muita gente, às vezes eu faço as coisas, as pessoas me falam, ai, você não sabe, aquele dia que eu encontrei com você, você parou, falou comigo tal coisa, aquilo lá mudou minha vida por causa disso. Aí outro, eu estava numa palestra, você falou tal coisa. E aí você vai percebendo quanto... de alguma forma você transforma a vida das pessoas, né? Com certeza. Com um pouco da história, com poucas coisas que eu já vivi, né? Com um pouco da experiência. Então é bem legal, muito gratificante mesmo. E esse é o meu objetivo aqui com a troca, é as pessoas poderem ver um pouco da Cris, que poucas pessoas têm oportunidade de conhecer. E eu acho que eu começo com essa pergunta já, assim, quem é a Cris? Além de tudo que a gente já conhece, né? Essa baita mulher referência para todas nós. Mas quem que é a Cris que muitas vezes a gente não tem oportunidade de conhecer ali no íntimo, na essência? Muita gente não sabe, né, que eu sou dentista. E aí me formei e logo depois, 5 anos depois, eu resolvi mudar, né, fazer outra coisa. E depois eu percebi com a vida, hoje, né, olhando para trás, que eu sou uma pessoa que vive em transformação, assim, eu gosto de mudar, sabe? Quando eu fico muito tempo fazendo a mesma coisa, eu começo a achar que já cumpri os desafios que eu tinha que cumprir naquilo e que eu preciso fazer uma outra coisa. E eu tô me sentindo nessa fase um pouco assim, sabe? Quando eu olho e falo assim, nossa, mas eu já fiz muito isso. Eu já sei muito como é que isso funciona, eu já estou muito na minha zona de conforto, preciso fazer uma outra coisa. Então eu sou uma pessoa que vive em transformação e com esse propósito mesmo, de transformar a vida das pessoas e de transformar os mercados por onde eu passo, assim, deixar algum legado, fazer, sei lá, fazer as coisas de um jeito diferente. E sou pisciana, né? Então, pisciana é um bicho meio sensível, meio criativo, meio... Um pouco de sonho, mas entre execução também. Muito, muito sonho, assim. Gosto de sonhar, de imaginar como as coisas poderiam ser diferentes, né? E antecipar as tendências, antecipar coisas que as pessoas vão precisar, que às vezes elas nem sabem ainda que precisam. E tem esse meu lado canceriano, que é um lado meio de proteção, de querer cuidar. É o ascendente câncer? É, o meu ascendente. Meu filho é canceriano, eu entendo você bastante agora. Não é? É de querer cuidar das pessoas, de cuidar do Brasil, cuidar dos negócios. Então, toda vez que eu entrei na Fiesp, na CEMEC, ou no COFEN, né, nos conselhos de negócios, de empresa e tal, é sempre com esse propósito de querer, de alguma forma, ajudar, sabe? Se doar. Fazer diferente. Então, isso não foi diferente para mim, né? Então, no momento bem desafiador, eu mando a mensagem, não, tudo bem, vem cá. E tomamos um café em casa, você me chamou, eu falei, que bom, eu vou lá na casa dela, e era um momento que eu precisava. E as tuas palavras, assim, foram únicas, porque quando a gente conversa com alguém que já viveu, né, e tem essa trajetória, que, assim, para mim, sendo a primeira vez, foi desafiadora de me reinventar,
Eu tava falando simplesmente com a mestra de se reinventar. Você é inquieta e sempre, né, como acabou de falar, trabalha, vive na transformação. E a tua primeira grande transformação foi essa mudança de dentista? Você chegou a atender como dentista? 5 anos. E aí, essa foi a primeira grande transformação ou antes, na tua essência, já tinha feito essas mudanças inquietas? Inquieta eu sempre fui mesmo, mas eu era meio revolucionária, assim, na escola, na universidade e tal, sabe? De querer fazer as coisas diferentes, fazer movimento contra o professor que não fazia as coisas direito, de querer mudar o uniforme da escola, que é o uniforme que a gente não gostava, e tá bom, eu cabeçava um movimento para mudar o uniforme. Então eu sempre fui mais, não de mudar o que eu era, eu acho. Ali eu acho que eu não tinha essa consciência. Aí quando eu comecei a clinicar, eu era assistente da cadeira de endodontia da faculdade, né? E aí eu comecei a estudar homeopatia e tratar o canal de uma forma mais natural e tal. Eu já tinha esse conceito de querer me tratar, essa filosofia. E aí eu descobri o poder das plantas. E falei, por que que não tem shampoo de base de plantas? Por que que não tem nada natural no mercado para cuidar da saúde e da beleza, né? E comecei a desenvolver fórmulas de shampoos com essas plantas do homeopático, que foi o primeiro shampoo de colágeno também que eu fiz naquela época. Já colágeno entrando na tua vida. O colágeno me perseguiu a vida inteira, assim. Então, o shampoo que a gente mais vendia era o shampoo de colágeno mesmo. E aí criei essa linha grande de produtos, era no final, começou lá com uma batedeira, né, que eu comprei numa padaria. E depois, no final, ela já tinha 140 SKUs, eu tinha 800 funcionários, era um negócio grande quando eu fiz a venda, né? Então, acho que a transformação de sair de dentista e aplicar esse conhecimento da homeopatia para tratamentos de beleza foi a primeira transformação. Ali eu criei várias coisas, eu acho que o Phytoherbas Fashion foi um outro passo que transformou muito o mercado e a gente lançou 60 estilistas, então esses nomes dessas marcas brasileiras de moda que começaram a crescer a partir disso. E todo um mercado que veio junto, né? O cara que fazia a trilha sonora dos desfiles, o cara que iluminava, o cara que era stylist, porque eram carreiras que nem existiam, né? Sim. E que a gente trouxe e que se desenvolveu por necessidade do evento. E depois a importação a gente foi a primeira importadora e distribuidora de produtos internacionais de perfumaria, né? De marcas de prestígio. Eu comecei com uma, que era a Clarins, achando que eu ia ficar só com aquela. Quando eu vi, eu tinha 28 marcas. Então a gente trouxe realmente quase todas as marcas que hoje estão aqui, com as suas próprias filiais, como o Givenchy, Carolina Herrera, Chanel, etc., foram marcas Clinique, foram marcas que a gente que trouxe, né? E eu trabalhei para eles durante 15 anos nessa distribuição, até que quando o negócio já estava pronto, mais organizado, entreguei esse mercado para eles. Que quando eu peguei o mercado, eu me lembro que vendia Chanel no Mapping, em cestos, assim, no meio da loja, tudo falsificado, né? O produto era marrom, o perfume, de tão falsificado que era. E a gente teve que tirar todos esses falsificadores do mercado, ensinar o que era um produto original, começar a montar perfumarias do jeito, nos padrões de perfumarias internacionais, porque não tinha nenhuma, ninguém sabia o que era uma perfumaria lá fora. Lembrando que nessa época não tinha Google, não tinha internet, não eram tinha poucos que viajavam celular. para fora. Só quem ia para fora que sabia como é que era uma perfumaria. Quem morava aqui e nunca tinha ido, Fazia ideia. não conhecia como era. Então, nossa ideia foi eu montei a primeira perfumaria no padrão internacional no Shopping Guatemi, uma perfumaria de 30 metros quadrados, porque também não tinha muita marca. Então, essas transformações foram mudando assim, um pouco a minha vida. Então, eu vivia muito fora, viajando por conta das marcas. Aí depois começaram os programas de televisão, né? Me chamaram durante o Phytoherbas Fashion para fazer um programa de rádio, que chamava Rádio Fashion na Rádio Eldorado. E ali eu falei, nossa, mas eu nunca fiz rádio. Aí eu peguei um cara para me ensinar como é que falava para fazer rádio. Aí fui estudar um pouco sobre isso. E aí esse programa está no ar até hoje, né? Ele tem um programa que está há mais de 30 anos no ar, ele nunca saiu do ar, ele só mudou de rádio. Da Eldorado ele foi para a Alfa. E ele tem duas edições diárias na Alfa desde então. Então tem assim, tá 30 anos, nunca saiu do ar. Aí do rádio veio um convite para fazer uma revista eletrônica na Rede TV, no domingo. Então eu falava de fitness, imagina, de fitness, de saúde, de hormônio, de saúde da mulher, de moda, de beleza,
numa época que ninguém falava disso, né? Quem é que falava de fitness naquela época? Aí eu lancei um livro que mostrava que treinar fazia bem, que você podia fazer musculação, que a mulher devia fazer musculação. E as pessoas achavam que eu era louca, porque musculação era um reduto muito masculino, né? Eu entrava na sala de musculação, todo mundo olhava assim meio estranho, o que essa mulher está fazendo aqui? Hoje a musculação tem muito mais mulher que homem. Sim. Então foi assim, eu sempre fui um pouco na frente do tempo. Pioneira. Sempre. E você foi construindo o mercado, né? Você andava e vinha mais uma turma atrás. E assim, o legado... Nós temos a primeira sala de personal trainer do Brasil. Imagina, assim... Por conta da história do fitness. Então, assim, eu sempre ia fazendo e as coisas iam acontecendo, sabe? E, assim, imagina, né? Talvez nas primeiras vezes, você nunca sentiu esse frio na barriga. Peraí, eu tive uma ideia. Porque depois você fala assim, eu tenho um bom feeling e um bom conhecimento já para estruturar esse mercado. Mas lá no começo... Você cria um novo negócio, um negócio não conhecido no Brasil. Tudo bem, existia fora, mas a cultura brasileira precisa aceitar, precisa adotar. É que foi tudo muito novo, Cris. Desde a perfumaria, o evento, foram novas carreiras, novas possibilidades que você foi abrindo para o mercado. E o frio na barriga, o medo de falar assim, peraí, eu estou criando algo muito à frente do tempo, porque são todos mercados não consolidados, que você foi abrindo novos mesmo. Você sentiu nessa época? Você consegue lembrar dessa época, desse frio na barriga, essa insegurança, talvez, ainda? Você sabe, eu sempre fui muito destemida e não... Pegava avião aqui, sentava lá na sala de espera do cara, da marca, e ficava lá, sei lá quantas horas, e o cara atendeu, não atendeu, voltava para o Brasil. Como ia no mapping, tentar vender fitoervas, e fui 10 vezes até que alguém me atendesse. Eu não tinha muito, eu nunca tive preguiça, nunca fiquei na zona de conforto, nunca me medi hora de trabalho, nem tempo. Vou trabalhar tantos dias, vou descansar tantos dias, vou fazer. Você tem uma fase na vida onde você tem que dedicar mais do seu tempo para colher em algum momento aquilo que você plantou, né? Então, como tudo, né? Tem uma fase de quando você planta, tem uma fase que você colhe, tem uma fase que você deixa o legado. Né? E eu fiz essas fases muito claramente, assim, me dedicava de noite para fazer aquilo acontecer e nunca tive medo, assim. Tanto que a Beauty, que foi, né, o que eu chamo do meu projeto Oscar, assim, foi uma coisa que realmente lançar uma nova categoria mundial era uma coisa que nunca esperei fazer, né? E o Brasil lançou poucas categorias, né? No Brasil, no mundo, acho que foram, sei lá, meia dúzia. Açaí, o Guaraná, a sandália havaiana. Tem algumas coisas muito legais que o Brasil fez, mas entre elas está o colágeno e a beleza que vem de dentro, né? Então, quando eu fiz isso, eu estava muitos anos na frente. Tanto que agora que esse mercado é um mercado de 100 bilhões de dólares. E ali você foi sentindo que no começo, maratona. Eu fiquei 5 anos falando sozinha. E as pessoas falaram que eu era maluca, fazendo elas comerem creme, porque colágeno era creme, que não podia comer creme. Quer dizer, até explicar que o colágeno era de dentro a fora, que era beleza, que ia tratar e tal. Foi depois de 5 anos que saiu o primeiro artigo científico numa revista de dermatologia americana, dizendo que o colágeno funcionava. Que daí deu uma acordada no mercado. Aí algumas pessoas começaram a falar, opa, aí tem. Mesmo assim, eu lembro que eu tive um problema societário grande com uma empresa um banco que foi meu investidor, e na época, e porque as pessoas ali dentro não acreditavam. Nem o próprio. Achavam que não, que Action... Numa proporção muito diferente, o second hand, né, o brechó é isso, assim, eu muitas vezes me via falando sozinha, e eu tinha uma brincadeira dentro de casa, minha família fala assim, que eu ia estar lá com os meus 100 e poucos anos e levantando a bandeira do second hand e ainda não teria acontecido, porque eu repetia aquilo todos os dias. Tá vendo? E eu sinto isso, realmente, a empresa cresceu, foi tudo muito rápido, mas ainda muito longe do potencial, porque o mercado ainda está fazendo, é uma maratona, então... Além de você lançar algo novo, que tem todo o desafio de colocar no mercado, é a resiliência de você continuar trabalhando naquilo e você continuar acreditando, vendendo para dentro de casa, para os seus colaboradores, para eles acreditarem com você para promover. É bastante desafiador. Eu fui para o Japão recentemente, impressionante o tamanho do second hand lá. Impressionante. Tô doida para ir para lá, porque diz que assim, o mercado está prontíssimo lá. É um mercado que você não vai acreditar, assim, gigantesco, tremendamente organizado, lojas de rua, com prateleiras de produtos organizados, como se você estivesse entrando numa loja de marca internacional,
com gôndolas de cada uma das marcas, com produtos organizados, é bem legal, assim. Ele é muito, muito maduro, o mercado lá fora. É aí que você vê quanto no Brasil ainda tem O oportunidade de Ocidente crescer. todo, né? Ainda a Europa, Estados Unidos está à frente, mas Japão, o Oriente todo já tem essa cultura, talvez, mais de Eu vejo salvar. assim, né? Depois de você, que foi a mais organizada de todas, sem dúvida, as outras marcas que estão por aí ainda é um grupinho de pessoas que no WhatsApp, que uma compra, outra compra, mas não tem uma organização de uma empresa realmente fazendo. Ainda bem rudimentar esse mercado, tem muito que se desenvolver. Tem muita oportunidade. Tem muito. E muita cabeça de quem está comprando, né? Quem está vendendo, quem está comprando, ainda é uma cultura que a gente vai ter que falar muitas Porque vezes. lá você vê assim, por exemplo, entre 30% e 50% de preço, do desconto de preço do novo, né? Então precisa da cultura de quem vai comprar também. Exato. Aqui as pessoas querem pagar 10% do que vale, É que é isso. second hand. Não, e não existe isso, né? Quer dizer, agora que a gente está fazendo esse second hand de objetos de decoração, imóveis e design e tal, gente, um objeto antigo, ele não, sempre foi second hand desde que ele nasceu, né? Porque ele nasceu lá sei lá, Luís XV. Então, é uma coisa de 2 séculos atrás. Então, ele sempre foi second hand e o que acontece é que ele valoriza com o tempo e não desvaloriza. Uhum. Então, as pessoas falam, não, mas isso aqui vale metade. Eu falei, mas metade de quanto? Ele vale mais, porque já tem mais tempo. Então, tem que ensinar mesmo Que essa agrega valor, cultura de fato. que tem coisas que agregam. Por exemplo, obras de arte. Obra de arte ganha com o tempo, é claro, se o artista for bom, ganha com o tempo. E não é uma coisa que vai se desvalorizar, uma obra de arte que já passou por alguém, Uhum. maravilhoso. É o mercado de obra de arte que valoriza com o tempo. Então, também é uma coisa difícil de explicar. Então, é diferente de um tênis que você usou e que aí você está vendendo de segunda mão, você vai vender por 10%. Desgastou, você vai vender uma de qualidade pior. Mas um móvel de design assinado italiano ou assinado por algum designer gringo, qualquer que seja, ou mesmo brasileiro, com o tempo ele vale mais, né? Então você pega uma cadeira Sérgio Rodrigues, com o tempo ela vai valer mais, não menos. Ah, não, aí eu quero comprar essa second-hand e quero pagar 10% do que vale. Mas a cabeça é essa, se eu comprar uma nova, eu pago o preço cheio, Sérgio Rodrigues hoje. Mas a antiga eu quero pagar mais barato. Não, mas é que ela é original da época em que ele estava. Exato. Né? Ainda quando ele desenhou, quando ele fez, que valoriza mais do que menos. Então, acho que tem muita educação para se fazer ainda nesse mercado, principalmente imóveis, eu percebo. E em peças, por exemplo, você pega uma bolsa vintage da Chanel lá fora, eu vi no Japão, vale muito mais que uma nova. Muito mais. Porque as correntes ainda são de ouro, ainda tem uma história, aquela história e tal. Aqui a bolsa da Chanel, só porque é de second hand, a pessoa quer pagar menos. Então, tem um caminho ainda a se percorrer. Uma questão de preço, né? Não é uma questão de sustentabilidade, de história, de cultura. Ainda a gente parou aí. Mas eu acho que esse trabalho está sendo muito bem feito, mas é um trabalho de maratona, um trabalho de anos. E você busca, né, sempre antecipar todas essas tendências. Isso é inerente a você? Você tem alguma inspiração, algum método que você vai buscando novidades, tendências? Por exemplo, numa viagem? Onde que você vai buscando tudo Então, isso? as pessoas sempre me perguntam, né, quando eu faço palestra e tal, como é que faz para inovar? Porque eu sempre digo, eu só invisto em empresas de mulheres, eu só invisto em empresas que têm inovação, eu só olho coisas que são inovadoras. Aí as pessoas falam, bom, mas tudo bem, mas como é que faz para inovar, né? É uma coisa que tem que nascer com o espírito do Steve Jobs, como é que faz? Tecnologia, só tecnologia? E não, assim, inovação, ela vem da observação. Ela vem dessa inquietude mesmo, de você olhar as coisas e perguntar por que isso é assim? Por que isso não é diferente? Por que isso não poderia ser de outro jeito? Então, a hora que você começa a questionar várias coisas, ou então a observação que observadores das pessoas, né? Então, você observa que tem uma dor muito grande no mercado, que você vai resolver essa dor de uma forma, né, diferente, ou atender uma dor que você resolve, que ela não tinha solução. Quanto maior a dor, mais caro fica a tua solução, né? E empreendedor é isso, ele fica caçando dor para arrumar um jeito de solucionar e cobrar por isso. Analisando, e às vezes até é uma dor tua, que acaba sendo validada por mais pessoas. Antes da gente entrar aqui,
Lari, a gente tem uma lata. Eu falei, o que é essa lata? O que é isso aqui que eu nunca vi no mercado? Aí a primeira explicação. Sabe quando você sente aquele mal-estar? Quando você toma uma proteína? Eu falei, sei, eu sinto todos os dias, porque eu preciso tomar a reposição de proteína. E daí veio o pump. Eu falei, acredito, a Cris não para. Mais um produto, mais alguma coisa. Então, esse produto nasceu justamente por causa de uma dor minha, né? Igual a fitoervas. A fitoervas, eu tinha o cabelo ondulado, como eu tenho, difícil de tratar. Eu falava assim, por que eu tenho que lavar cabelo com shampoo com sal, né? Porque pensa, você entra no mar, teu cabelo fica muito ruim. E a forma dos shampoos até então eram todas com sal, porque é uma forma muito barata de fazer shampoo. Você engrossa, faz a viscosidade do produto com o sal. Eu falo, meu, é uma coisa que não faz sentido você lavar a cabeça num produto com sal. Então a primeira coisa que eu fiz foi tirar o sal da fórmula. Aí o produto virou uma água. Aí eu falei, bom, o que eu vou engrossar esse shampoo com o quê? Bom, os ativos, as plantas, as frutas naturais e tal. E aí eu fui engrossando, e nossos shampoos na época que tinham 7, 8% de ativos, o meu tinha 85% da fórmula era ativo. E aí realmente ele primeiros. e realmente ele funcionava, o cabelo ficava melhor, não tinha o sal e tinha ativo. Então, você começa a criar produtos através de uma dor pessoal tua, né? E o Pump nasceu assim. Eu sempre treinei, né? Desde sempre, desde moleca. Eu era atleta quando era aquele moleca, e depois bailarina, sempre treinei. E aí as pessoas falavam assim, bom, mas você precisa tomar proteína. E aí eu era tomadora de whey 24 horas por dia. Então eu tomava 2, 3 doses de whey, e aquele negócio me fazia, dilatava meu estômago, dilatava o abdômen, eu ficava com mal-estar, desconforto e não sei o quê. E mas tudo bem, tem que tomar, vamos tomar. Então eu tomava. Até que um dia eu fui no médico e ele fez um exame de intolerância e falou, você está com intolerância à caseína do leite. Você toma muito leite? Falei, não, acho que eu não tomo leite desde que eu era bebê, eu falei pra ele. Aí ele falou, bom, então você toma muito whey? Eu falei, tomo. Ele falou, tá aí, pode parar de tomar whey, porque tudo essa tua mal-estar... Nem pensar, parar de tomar whey não dava, e daí? Vem do whey. Eu falei, nossa, e agora, né? Você já falei, gente, como é que eu vou criar massa magra sem whey? Só achar uma outra fonte de proteína. Aí eu falei, meu, vou dentro de casa, né? Se eu que inventei a proteína do colágeno para você tomar, por que eu não vou fazer uma proteína com esse colágeno? Só que o colágeno, até hoje, né, até isso aqui nascer, era um colágeno tipo 1, 2 e 3. Você tinha que escolher. Ah, eu quero o colágeno tipo 1, que é para pele, unha e cabelo. Ah, eu quero o colágeno tipo 2, que é para músculo e ligamento. Eu quero o colágeno tipo 3, que é para osso. E aí tem vários produtos para cada tipo de colágeno. E você tem que ficar tomando. Toma esse, toma aquele, toma esse, toma aquele. Eu falei, não é possível. Eu preciso fazer uma coisa mais fácil, prática. Haja pozinho. Eu cheio de envelope. Meu café da manhã é cheio de envelope. Chega uma hora que você precisa carregar uma mala. Você tem que viajar. Para viajar. Tem que levar uma mala de suplemento de tanta coisa que tem que carregar. Aí não dá. A gente tem que fazer isso de uma forma mais prática. E mais barata. Porque também fica caro, né? Se comprar uma potinha de cada... Manipulado e é difícil. Eu falei, temos que simplificar isso. Fazer isso de uma forma mais simples e mais barata. E aí eu descobri um colágeno 360. Que age em todos os tecidos do corpo. Porque a diferença entre os colágenos tipo 1, 2, 3 é o tamanho do peptídeo, né? Se o peptídeo é pequenininho, ele vai para a pele e o cabelo. O médio é o tipo 2 e o grande é o tipo 3. E esse colágeno tem os 3 tamanhos de peptídeo no mesmo colágeno, na mesma matéria-prima. Então eu falei, pronto, resolvi o problema, todos os colágenos no mesmo pote, agem no corpo inteiro e principalmente pele e cabelo. Eu falei, bom, mas não há... E, aliás, musculatura, ligamento, articulação e tal. Aí eu falei, bom, mas eu preciso mais proteína do que eu dou hoje, porque os meus produtos têm 10 gramas de proteína, já era a maior dose do mercado. Eu falei, mas tem que ser mais, porque se você quer muito criar massa magra, você precisa de mais. Aí eu falei, bom, preciso de 20 gramas no pote. O pessoal falou, tá louco, esse negócio vai ficar muito caro, não vai dar certo, não vai vender. Sempre todo mundo fala que nada vai dar certo. Até vocês, né, sendo a primeira. Aí eu falei, bom, eu vou dar um jeito, vou pôr esse colágeno 360 nesse pote 20 gramas. Aí começaram as dores das pessoas que fazem essas dietas muito restritivas com canetinha. Porque todo mundo que faz dieta muito restritiva perde massa magra. E ele perde 60% de gordura, mas perde 40% de massa magra. O fato dele perder massa magra, primeiro fica feio, né? Porque fica flácido, fica mole, Perde, etc. parece que é vitalidade, né? Perde, aquela cara não tem sustentação, tudo fica mole.
Mas não só isso, o que acelera o metabolismo, o que mantém o metabolismo, que é o que queima a É a gordura, massa magra. é a massa magra. Se você perde massa magra, você desacelera o metabolismo, cada vez menos você vai formando massa, vai perdendo, e cada vez acumula mais gordura. você não, se você desacelera o metabolismo, você não queima a gordura. Então, mesmo com a caneta, a pessoa parou de perder gordura, porque ela não tinha proteína, ou não tinha para formar músculo, ela não tinha músculo, e o metabolismo estava desacelerado. Então vai desacelerando e você vai perdendo massa magra, e vai perdendo metabolismo, e não vai emagrecendo mais. É um E ciclo vicioso, na verdade. não adianta nem fazer a caneta. No começo você perdeu muito, daqui a pouco você não está perdendo mais nada. Então as pessoas estão meio desesperadas, porque está todo mundo usando esse subterfúgio para emagrecer, né? Esse atalho para emagrecer, porque as pessoas não querem, né? Fechar a boca e treinar. Todo mundo hoje em dia quer atalho para tudo. Facilidade. Então, achamos um atalho. Vou tomar esse negócio, não vou mais precisar E quem faz? emagrecer, treinar, fazer E não nada. consegue comer, né? Eu tenho alguns conhecidos, não consegue comer absolutamente nada. Come um pouquinho ali, mas... Então, mas quando você reduz a sua ingestão de proteína e a tua ingestão de alimento, você carece de vitamina, então você desacelera o metabolismo, você piora a tua imunidade, quer dizer, perde cabelo. Então é um drama. A longo prazo, isso vai ser um drama para as pessoas que recorreram a esse atalho, como tudo sempre, né? Vai ter um problema. Então eu falei, bom, precisamos de um ingrediente, então a gente colocou um ingrediente aqui que chama HMB, então ele é o único pós-treino que tem esse ingrediente, e esse ingrediente impede a perda de massa magra. Então você mesmo não se alimentando, ou mesmo não treinando, você não perde massa magra. Então isso é muito legal, ou para quem tem essas dietas restritivas, ou para alguém que passou por alguma cirurgia, ou para grandes atletas, que têm muito desgaste de proteína, muito desgaste muscular, que tem muito catabolismo, porque isso impede a perda de massa magra e ele consegue recuperar mais rápido e treinar melhor sem perder. Mas mulheres em geral, né? Eu tenho um desafio de massa magra, eu emagreço. A partir de 40 anos, começa a ter. Não construo, e quando construo, eu tenho que ficar... Todas as minhas refeições têm uns scoops de proteína. Eu tenho que colocar até no molho de tomate, muitas vezes, para garantir a proteína da refeição. Mas aí o que acontece, né? Você fica com aquele mal-estar. Mal-estar, então, esse sempre. daqui, além disso, o que a gente fez? A gente tirou os espessantes que os wheys possuem. Eles possuem um espessante que chama gomas arábicas, que tem várias, a xantina, a lantina e outras, que é um químico que faz essa sensação de shake, sabe? Então a pessoa fala, estou tomando um shake. Não está tomando shake, não, está tomando um espessante, que é uma goma arábica, que é dificílima de digerir, que digere no intestino, que dá gases, que é um problema. Então a gente tirou essas gomas, esse daqui não tem, ele é transparente, translúcido, parece um suco de tangerina. Então você bate com gelo, toma a hora que quiser, leve, você nem sente que está tomando. Então você toma 2, 3 doses por dia, 4 se quiser. Quero já. Sem perceber. Além disso, ele tem toda a cadeia de aminoácido, né? A glutamina, que ajuda, ela é um anticatabólico poderoso e ajuda contra a imunidade, e a vitamina D. Então, aí quando a gente lançou isso na feira, né, na Natural Tech, onde só tinha lançamento de whey, e só tinha lançamento de whey e creatina, era o que tinha na feira. Todo mundo, que negócio é esse? Eu falei, a gente está adiantando uma necessidade que as pessoas nem sabem que elas têm. Né? Parar de tomar whey protein, o whey protein realmente virou um pós-treino antigo para tomar uma coisa mais moderna, com uma tecnologia mais moderna e mais rápido de absorção, absorve no estômago, em 60 minutos está na corrente sanguínea, de melhor aproveitamento, muito mais moderno, mais leve, mais fácil. Eu tô, assim, impressionada, porque apesar de já esperar sempre você inovadora, mas como é possível, né? Chega numa Natural Tech agora, acontecendo a feira, e fala, o whey já é do passado, galera, atenção. E daí eu acho que hoje todo mundo peraí, a Cris está falando alguma coisa. A Cris está trazendo mais uma inovação dentro de tudo que já foi acontecendo. Vai demorar um pouquinho, né? Porque assim, um ou outro começa a falar, mas será? Mas como ele resolve muitas dores, da perda de massa magra, resolve a dor da indisposição, da ingestão e tal, as pessoas aderem mais rápido, porque falam, nossa, como é que eu vivi até hoje sem isso, sabe? E eu tinha um pouco de medo dos bodybuilders, né, dos homens, falar, não, vou tomar colágeno com fonte de proteína, isso não funciona e tal. Meu,
aderiram com uma rapidez impressionante, porque eles precisam tomar 100, às vezes 120 gramas de proteína por dia, e aqui é muito fácil de fazer isso. Não precisa de mix, não precisa de nada, você põe na água, chacoalha e toma, e tá fácil. Facilita a vida de todo mundo. Então eles aderiram, foram os que aderiram mais rápido ao produto. Eu fiquei bem impressionado mesmo. E tudo isso é muito alinhado com uma fala tua, que você sempre traz, que empreendedora, primeiro invista em você, para você depois poder investir no seu negócio, né? Olhe para você, cuida de você, e daí você olha para o seu negócio. Isso é muito você, né? Você se cuida muito, você... Porque é muito difícil prepara. empreender, né, Lu? É muito difícil empreender, principalmente no Brasil, é muito difícil empreender. É muita dificuldade, é muito problema, é muito despreparo das empresas, dos fornecedores, do mercado. Então é muita coisa, você luta contra muita coisa. Principalmente a burocracia do governo e todos os impostos. Então, assim, é uma guerra contra milhares de exércitos, entendeu? E se você ficar lá com estratégias, tentando vencer todas essas guerras, não é uma coisa muito fácil. Então, se você não tiver fisicamente, né, preparado, se você não tiver condicionamento físico para aguentar essa guerra, é muito difícil. A pessoa se cansa, acha difícil, desiste antes da hora, larga a mão, começa, está muito difícil, vou desistir e tal. Por isso, 50% dos negócios brasileiros ou ainda hoje, né, fecham antes dos 4 anos. Muita gente desiste. E dos negócios femininos, 60%. Mais resilientes, as mulheres trazem isso, né? Elas são resilientes, mas elas chegam numa hora que elas desistem. Então, a minha maior luta hoje é fazer com que as mulheres não desistam, porque elas estão empreendendo mais do que os homens. 57% dos negócios que se formaram nos últimos 3 anos são de mulheres. Elas estão empreendendo mais do que os homens. Mas ainda elas estão desistindo mais rápido do que eles. Então, a gente precisa fazer com que elas entendam que dá para fazer, que vai ser difícil, que vai ser uma guerra, que não tem atalho, né? O pessoal, mas você ficou rico de um dia para o outro, né? Tem as pessoas que vendem, você vai ficar milionário em 1 mês, vai criar um negócio em 6 meses, vai ficar milionário. Aí eu falo, olha, a não ser que eu seja um coach ou um milagroso, eu não consigo fazer isso, né? Empreendedor mesmo, empreendedor raiz que constrói negócio, que perpetua negócio, sabe que não tem atalho, que tem muita luta para vir por aí. Trabalho dia, noite. E as mulheres acabam caindo até num esgotamento, né? Porque a gente conseguiu ocupar um lugar no mercado, está conseguindo, vamos falar assim, vamos falar melhor. A gente está conseguindo alcançar um lugar melhor no mercado, ocupar espaços, até os investimentos, apesar de ainda ser, né, majoritariamente nos homens, a gente está vendo muito mais negócios de mulheres se destacando aí, até com mais investimento, e você faz parte desse movimento, né, de investimentos em mulheres, também tem me dedicado a isso agora, com 3%. Mas as mulheres ainda têm toda aquela carga de casa, de família e de responsabilidade, porque é natural, é inerente à mulher. Então a gente vê muitas mulheres caindo nesse esgotamento, por isso talvez desistam antes, né? Você acha que é isso? Ou porque ainda tem muita gente que fala que não dá para fazer, né? Desacredita nas mulheres. Não, eles falam que a mulher não consegue cuidar bem da casa e da família se ela tiver uma empresa. Que não é verdade, né? A verdade é o seguinte, a vida hoje, o custo de vida é muito maior. Se você quiser criar os seus filhos, você vai precisar que a mulher ajude no orçamento da família. Então, aquela história do homem alfa que supre todas as necessidades, que a mulher fica em casa e ele sustenta, está cada vez mais difícil, porque a realidade aqui é muito difícil você sustentar uma casa, 2, 3 filhos, escola para todo mundo e etc. Então, ele precisa que a mulher colabore no orçamento. E isso vai trazer um relacionamento muito mais saudável e equilibrado a longo prazo. Eu acredito num casamento onde a parceria existe, onde as pessoas dividem as funções tanto da casa quanto do trabalho, e dividem o orçamento, e se ajudam mutuamente. E tem uma conversa rica, porque você, a partir do ponto que você começa a construir coisas, você começa a pensar, e começa a ver gente, começa a viajar, e começa a desenvolver coisas. Então, a mulher vira uma mulher muito mais interessante, né? E ele tem muito mais prazer de conversar com essa mulher, porque ela vai provocá-lo, ele vai provocá-la, e essa conversa é rica, né? Desenvolve um monte de coisa. Então, eu acredito que esse é o relacionamento. Aquele relacionamento onde a mulher fica em casa, porque ela tem que cuidar dos filhos, e ela não sai de casa, eu faço o que eu quero, e aí
E aí isso gera muita violência contra a mulher, né? A gente ainda tem muito feminicídio no Brasil, infelizmente, e muita violência por conta ainda desse pensamento, Essa mentalidade dessa ultrapassada. mentalidade muito ultrapassada. E às vezes eu vejo até gente jovem falando isso e eu fico e é só rindo, né? Porque assim, vai falar o quê? E aí a gente tem que continuar fazendo esse trabalho de inspiração. Sabe que o ano retrasado, eu fui para um evento do Pacto Global da ONU em Nova York, era justamente para falar sobre equidade de gênero. E eram vários líderes de vários países do mundo sentados em mesas, fazendo debates, para entender qual que era o primeiro passo para fazer essa transformação, né, de uma vez por todas, para que em 2030, 2050 a gente veja de fato uma transformação e veja mais mulheres protagonistas. A conclusão, assim, de maior parte das mesas, inclusive da minha, era a inspiração, porque as mulheres muitas vezes nem sabem que elas têm esse potencial e que, assim, elas podem sair dessa mentalidade ultrapassada. Então, o teu trabalho hoje de ir abrindo caminhos, sem dúvida, é o primeiro passo que elas precisam ter uma inspiração. Você sabe que é uma coisa engraçada? Às vezes eu tô, sei lá, outro dia eu estava no supermercado. Aí estava lá carregando meu carro, tinha um carro do lado com um casal de senhores. Aí a senhora abaixou a janela, olhou para mim e falou: olha, Cris, quero te dizer que eu sou sua fã, viu? Aí o marido dela falou assim: olha, Cris, siga em frente, viu? Continue, siga em frente, que eu sou seu fã, ela também, e a gente te acompanha, olha, não desiste, siga em frente e tal. Entrei no carro, pensei, siga em frente, o que será, né, que eles querem que eu siga em frente? Siga em frente. Aí eu tô não sei aonde, a pessoa veio para mim: olha, sou sua fã, segue em frente, hein? Não desiste, continua, porque eu tô torcendo. Vai, guerreira. E tal, vai. Outra vez, e aí isso começou a acontecer com muita frequência, assim. Eu falei: meu, o que será que eles querem que eu siga em frente? O que será que eu tô fazendo para ter essa torcida com medo, com assim, com a preocupação? Segue, olha, eu tô aqui, vai dar certo. O que será que é, né? Eu nem sei o que é. De verdade, o que é que essas pessoas estão torcendo tanto? Eu nem sei o que é. Mas alguma coisa eu devo estar mostrando para eles que dá para fazer, entendeu? Mas para mim isso já virou tão natural assim. Mas é uma guerra. É um papel, eu acho que eu consigo traduzir, assim, como fã também, um papel de heroína, que vai nadando na frente, abrindo portas, porque todo mundo vê que é desafiador. E você vai abrindo. E de repente fala: não desiste, vai, que o caminho tá legal. Acho que é mais por isso, mas não desiste. Meu podcast, por exemplo, eu sempre fecho falando assim, né? Dá para fazer. É só querer, né? E dá para fazer. Se você quiser mesmo, você pode fazer qualquer coisa que você quiser, contanto que você realmente queira. Porque não é na zona de conforto. Tem gente que não quer e tá tudo bem. Também tá bom para mim. Né? Eu tinha uma pessoa que trabalhou comigo uma época, e ele falava assim para mim: ai, mas eu tô cansado, eu saio de Alphaville, eu tenho que ir às 8 horas da manhã chegar no trabalho, depois eu tenho que voltar para Alphaville. Mas eu falei: meu amigo, você vai de Uber. Eu trabalhei em Alphaville, minha fábrica da Fitores em Alphaville, eu abria a fábrica às 7 horas da manhã e fechava às 10 horas da noite por segundo turno. Eu ia de carro, voltava de carro, dirigindo sozinha, uma estrada que era 2 mãos, não era essa estrada que é hoje. Você está cansado porque você tem 20 anos de idade. Reclamando disso. Você tem 20 anos de idade, querido. Está na hora de levantar, arregaçar a manga. Se você não fizer isso agora, você vai fazer quando? Agora você acha que as coisas vão cair no céu, no teu colo? Não vão. Se você não for buscar, não vai cair o céu. Aí ele me olhou assim e falou, sabe, assustado, porque ele falou assim: não, ele criou uma coisa dele, que ele tem um momento de descanso, da qualidade de vida e tal, que é legal. Tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. Né? Então tem momentos você vai abrir mão, sim, de muitas coisas que seriam a minha qualidade de vida, porque eu estou buscando, plantando e plantando alguma coisa. E aí você pega o meu podcast e fala com aqueles caras que fizeram coisas incríveis, né? E hoje tem, sei lá, outro dia o cara da Mondial. Eu dormia no galpão da fábrica, fazendo ventilador desse tamanho, com 3 pessoas, tentando fazer o meu primeiro ventilador, porque eu precisava vender. Hoje o cara tem uma empresa de 5 mil funcionários. Mas ele começou dormindo no galpão da fábrica e ficou lá anos dormindo no galpão da fábrica. Sim. O Leonardo Castelo, lá no podcast, ele falou, Cris, eu e meu irmão dormimos no fundo de uma sala onde a gente começou a comprar material de limpeza para vender numa Kombi. Então a gente saía com a Kombi vendendo, chegava em casa, 8 horas da noite morto, deitava no chão, pegava um sanduíche que tinha na geladeira, que era a única coisa que a gente tinha, e dormia num colchão no chão.
Hoje ele tem 93 franquias, é o maior franqueador do Brasil. Mas onde é que o cara começou? E assim, lá tem 80 histórias. É. Então, quando eu acabo essas histórias, eu olho e falo, tá vendo, gente? Dá para fazer, só querer. Entendeu? Mas o cara sacrificou muito do tempo dele ou da vida dele em algum momento para romper a barreira do começo. Eu fiz isso também. São momentos da vida. Eu fiz A isso gente também. começou falando sobre isso. Ia para o Alphaville lá, uma mesa de cozinha com coisa, e fazia aquilo acontecer e trabalhava de noite, não tinha problema. O primeiro pedido grande que eu peguei da Mesbla, eu cheguei em casa e falei, meu, eu tenho 2 mesas de cozinha, uma batedeira de 30 quilos que eu comprei na padaria, um misturador desse tamanho. Como é que eu vou entregar pedido para 45 lojas que essa mulher me deu? Eu tinha 4 funcionários, um cara era uma sargento aposentada da polícia, que era um cara que misturava. Eu cheguei lá, eu falei para eles, gente, é o seguinte, ó, eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que eu peguei um pedido maravilhoso da Mesbla, a melhor rede do Brasil, é a perfumaria padrão. Se a gente entrar lá, nós vamos vender para o resto de todas as perfumarias do Brasil. Ela é formadora de opinião, a gente tem que estar nessa loja. Legal. Ó, peguei pedido para loja, para todas as lojas. Legal, era um pedido desse tamanho, assim, impresso, né, na época. Desse As tamanho. notas. Papel, uma impressora matricial dessa, com um negócio impresso. A segunda coisa é o seguinte, não tenho a menor ideia como é que nós vamos fazer isso. Porque não tinha como fazer. Porque eu tinha fábrica. Não existia terceirizado, como tem hoje. Todo mundo terceiriza tudo. Hoje você liga, passa fora. Achar uma fábrica, alguém faz para você. Não tem. A gente tinha que fazer, fabricar aquele lote inteiro e entregar. Não tinha frasco, não tinha tampa, não tinha máquina, não tinha gente. Só tinha prazo e um pedido. Eu tinha uma puta de uma vontade de fazer, eu falei, eu vou fazer e vai acontecer. Eu trabalhei 1 semana sem dormir. Entregou. Entreguei Não tem não. Você entendeu? Agora, aquele negócio fez a Fitoervas fazer assim, ó, pá, mudou de patamar, entende? Porque eu abri uma loja que era uma rede que era realmente a formadora de opinião para todas as perfumarias do Brasil. Quando eles viam um produto lá, eles queriam ter também. E aí a empresa começou a crescer. Você entende? Então, assim, a cada patamar que você quer, que às vezes eu chamo de next level, né? Quando você quer mudar de patamar, tem um sacrifício envolvido naquilo para você dar o salto, né? E aí, quando você chega, tá bom, agora eu tenho uma empresa que é um unicórnio. Tudo bem, mas como é que você fez para chegar até lá, né? Então, tem todos esses saltos que você vai se sacrificar para chegar naquilo. Sim. E que aquilo é extremamente gratificante, né, quando acontece. Então, eu assisti muito da tua carreira, né? De quando você começou e todo mundo falava, me derrubou usada, né? Tinha até o preconceito disso. Para um negócio que você construiu, que eu vi como você fez. De perto, né? Porque a gente também fez uma loja minha lá no começo, então como você repensou isso, como você levou marcas para se envolverem, de pessoas e de produtos para colocar lá, e o poder que esse negócio criou. Então, você conseguiu romper uma barreira de um preconceito, de um produto que as pessoas, de um negócio que as pessoas não acreditavam que existia. E é legal quando você fala que a gente é louca, depois a gente Não foi do dia para a noite, foi dormindo no barracão, e foi abrindo e fechando, e assistindo câmera à noite quando chovia, falar, será que caiu uma gota lá dentro? Eu vou dar um pulinho lá, pega o carro, vou ver se não tá chovendo dentro do barracão. Eu tava com 100 mil peças das pessoas. Não tinha chance. Uma calha entupida, acabou, né? Tudo no chão. Então, assim, As pessoas hoje falam, e agora eu não trabalho mais nas sextas. Eu falo, gente, você não tem 30 anos, meu amor. E a gente tem uma questão de energia, a gente vai fazendo essas pessoas, elas só vão deixar mais espaço para outras pessoas. Que querem. Porque o que acontece, né? A inteligência artificial, ela vai mudar completamente o comportamento das pessoas nos próximos 5 anos. Tudo vai ser feito de uma forma diferente. Tudo que a gente faz hoje, a inteligência artificial vai nos ensinar a fazer diferente. E ela vai sim roubar emprego de muita gente, dessas pessoas. Que trabalham, não sei se eu não trabalho, sabe, não trabalho, isso aqui eu não sei, se não posso, isso aqui eu não quero. Essas pessoas, elas vão ser engolidas pela inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela vai ser conduzida por pessoas excepcionais. Porque tudo que o ChatGPT faz, ou que a inteligência artificial faz, assim, ele vai te dar 10 resultados de qualquer pesquisa que você faz. 5 são imbecis,
3 são médios, um é legal e um é fenomenal. Mas para você entender qual que é o fenomenal, você tem que entender profundamente daquilo, para dizer, esse é fenomenal. Tem que ser sagaz. Você tem que sacar. Então você tem que ser um cara excepcional para saber perguntar, para saber treinar o agente, para saber conversar com ele, para saber provocá-lo, para ele chegar numa pergunta, numa resposta excepcional e para você saber identificar qual que é a excepcional. Então, se você não for uma pessoa preparada, você vai ser engolida. Em todas as carreiras, na advocacia, na odontologia, na medicina, na engenharia, qualquer coisa que se faça, né? Então, é muito legal porque a gente vai assistir essa mudança de comportamento e o quanto as pessoas vão ter que se dedicar a aprender de se educar e né, lifelong learning mesmo, e aprendendo todo dia para que ela possa estar sempre à frente da máquina, né? E um adjetivo que talvez não venha, né, que é necessário, que você também traz muito, que é a antifragilidade. Onde que entra nesse contexto todo? Eu acho que a pessoa antifrágil é aquela pessoa que enfrenta os desafios, né? Porque muita gente desiste na hora que o desafio vem. Aí ela se deixa bater, ou ela se deprime, ou ela se desmotiva, ou ela desacredita. Isso é uma coisa emocional mesmo. E se você não tem um mindset forte, antifrágil, o teu corpo acompanha aquilo, né? A tua energia acompanha aquilo. E a tua energia, quando ela está ruim, ela contamina todo mundo do teu trabalho. Sim. Porque o empreendedor, ele é o líder, ele é a pessoa que tem a ideia, ele é que tem o conceito, ele arrasta os vagões que são os colaboradores que estão junto. Se você desacreditar e se você ficar fraco, você não tem energia, você contamina todo mundo com essa fraqueza e a coisa... Cris, eu lembrei de um momento em que eu me desmotivei. Não deixei de acreditar, mas estava desmotivada pelo caminho que as coisas estavam tomando, pelas dificuldades. E um diretor, que era meu braço direito, ele olhou para mim assim, a gente precisa da energia da Lu. E eu não entendia o que ele estava falando. Eu achava que eu era sempre muito expansiva, comunicativa, que eu tinha que chegar dando bom dia do meu jeito. Não, a tua energia é fenomenal mesmo. É a minha energia. E passou uma semana e eu fiquei com aquilo. Eles precisam da minha energia. Mas será que ele não pode dar energia dele? Será que... Tava com aquilo assim, tava muito pesado para eu carregar. E chegou um dia que eu voltei, uma semana depois. A gente precisa disso muitas vezes, né? Se guardar. Mas isso que é o antifrágil. E voltei. Na hora que eu voltei, ele falou, é essa energia que a gente precisa. As vendas voltaram. Tudo voltou. Pensa, não mudou nenhuma campanha, não mudou nenhuma ação. Só que a energia voltou. Porque o antifrágil é aquele cara que entende o desafio, aí ele para, absorve aquilo e começa a pensar na estratégia. Porque o empreendedor, ele vence a guerra pela estratégia, porque o que vence a guerra é a estratégia. Então você para e fala, bom, não está dando certo desse jeito? Qual estratégia eu vou usar para fazer aquilo dar certo? Qual é a forma que eu vou agir para mudar o que eu estou fazendo, para colher um resultado diferente? Porque se eu fizer igual, eu vou colher o mesmo resultado, então eu preciso fazer diferente. Mas diferente como? Quais as oportunidades que eu tenho, quais os caminhos que eu tenho? E aí ele começa a desenhar todas as estratégias, e começa a pensar, e daí de repente ele se reinventa. E fala, putz, é por aqui que eu vou. E aí, junto com essa decisão, né, com essa reinvenção, com essa forma de pensar, ele volta a motivação, volta a força, volta tudo e ele sai. Então é um momento muito solitário mesmo, de você pensar e refletir, e desenhar a estratégia, desenhar o plano de ação dessa estratégia, e se reinventar, e a hora que sai, você sai mais forte. Então essa é essa reinvenção que é o antifragilidade. Vai passando um filme na minha cabeça, porque essa estratégia, ela é uma estratégia que é um mix de experiência, de conhecimento que ou você tem, você vai buscar, mais a intuição, que tem isso, né? Você vai de dentro e nesse momento que você está digerindo aquele desafio e está se preparando para solucionar problema, solução, né? Como que eu vou executar para resolver? É onde surgem aqueles insights, isso é muito a cabeça do empreendedor, né? Eu vou nesse caminho, tô forte, me alimentei, bora, vamos quebrar tudo. E aí, de novo, as pessoas vão te dizer, não, isso não vai dar certo, né? Porque sempre tem aquelas pessoas boazinhas que vão dizer que a coisa não vai dar certo. E aí você fala, tá bom, então tudo bem, deixa eu te mostrar como é que não vai dar certo. Né? Vou fazer e vou te mostrar que vai dar.
E no final dá. Tem coisas mais difíceis, tem momentos mais difíceis, onde o mundo está com dificuldade, né? Agora a gente está passando por um momento bastante desafiador mundial, em função de todas as guerras. Como é que podia imaginar em 2025 a gente está com 4, 5 guerras no mesmo tempo? É um absurdo. E a situação econômica dos países e a situação do Brasil, né, com toda a dificuldade política que a gente vive, e econômica, etc. Então, tudo isso dificulta muito, né? Muito. Torna mais desafiador ainda, mas não quer dizer que não é possível. Não quer dizer que não é. Surgem oportunidades. Eu acho que é desafiador, mas o meu negócio eu comecei num momento de dificuldade do país. As pessoas precisavam manter o seu padrão de compra, não iam poder continuar comprando. Ao mesmo tempo, muita gente tinha comprado muito. E muita gente ia precisar vender também, porque estava com aquilo parado. Olha aí. Entrou uma oportunidade. Eu sempre falo, né, quando as pessoas falam, mas agora está em época de crise, não é hora de começar negócio. Eu falo, opa, quando está em crise, é porque umas coisas deixam de existir na crise, né? Tem um negócio que se desfazem, somem, mas abre um monte de oportunidades, porque um monte de novas dores aparecem. A gente não gosta de resolver dor? Tá aí. Bora resolver essa dor. Abre esse livro de dores. Cris, falando aqui, eu não programei isso, mas sabe o que eu me lembrei? Uma seguidora tua, e a gente, logo no começo da troca, era um momento difícil ainda da economia do Brasil e tal. E tinha uma seguidora tua que pediu para vender uma bolsa dela, que a gente autenticou, fez todo o mesmo caminho, mandou para troca, mas para vender na sua lojinha, porque ela precisava pagar o condomínio dela. E era uma bolsa muito boa, era uma bolsa Palas da Louis Vuitton, porque eu comprei. Eu sei disso com detalhe porque eu comprei. Então, vai ter lojinha da Cris, ela entrou em contato com vocês e falou, Lu, você não recebe a bolsa dela e a gente vende junto aqui? Eu falei, ótimo, sim. Antes de entrar a lojinha eu comprei porque ela precisava pagar o condomínio dela. Então, olha o momento, se ela precisava pagar o condomínio, quer dizer, ela estava num padrão de vida, que ela provavelmente teve que descer para pagar o condomínio dela, e essa venda dessa bolsa foi fundamental. Então, é um negócio que veio como uma solução, e de fato, eu lembro que eu comprei e eu pensava assim, que bom poder ajudar ela. Não, então. Eu me dei bem também, porque a bolsa era linda, tá? Não, tudo bem, mas você vê, eu respondo meus directs até hoje. Mesmo muita generosidade. Quase 2 milhões de seguidores e um monte de direct que eu recebo. À noite, quando para tudo, né? Eu pego meu celular e eu entro no meu direct e começo a responder as pessoas. Porque se eu abria o meu direct para mensagens, eu me sinto na obrigação de responder as pessoas. Sim. Porque eu acho uma falta de consideração a pessoa mandar mensagem e a pessoa não responder. Então, se você não vai responder, fecha o direct. Fala, ó, não estou aberta a responder perguntas ou mensagens. Nem dá expectativa. Não manda. Né? Então, já está claro, ó, fechei, você não manda. Mas se eu deixei aberto para a pessoa mandar, eu tenho a obrigação de responder. Então, obviamente, eu não consigo responder 100% delas, mas eu respondo grande parte delas, assim. E muitas vezes acontece coisa assim, que às vezes uma palavra minha vai ajudar essa pessoa. Então, eu peguei a mensagem dela falando, olha, eu preciso vender e tal, posso vender na sua loja porque eu vou vender melhor? Eu falei, peraí, vou perguntar para quem resolve. Lu, pode vender? Ela falou, pode. Faz o telefone dela que eu já resolvo aqui. Você entendeu? Quer dizer, você se dispôs a ajudar uma pessoa que você nem sabia quem era, eu estou me dispondo a ajudar uma pessoa que eu nem sabia quem era, e nós ajudamos uma pessoa que no final, com certeza aquilo lá fez diferença para a vida dela. E ela foi proativa de falar, o não eu já tenho. Custou quanto? Zero. Eu postei essa semana isso. Ajudar um outro empreendedor postando sobre o negócio dele, dando um like no negócio dele, fazendo um comentário no negócio dele, comprando de uma pessoa amiga. Custa quanto, amiga? Zero. Agora, ainda existe pessoas que falam assim, se você for esperar algum amigo comprar de você, você vai morrer de fome. Não tá certo isso. Não devia ser. Né? Se você for esperar alguma mulher te ajudar, a mulher não ajuda a mulher. Eu falei, que mundo nós estamos, né? Eu sempre faço para ajudar as mulheres, sempre, o que eu puder fazer. Eu sempre faço para ajudar meus amigos. Então, se a pessoa falar, eu preciso, outro dia, eu preciso que você faça um prefácio do meu livro que vai ajudar a vender. Eu preciso que você faça o quê? Eu tomo bronca todos os dias da minha assessora, porque ela fala, você pega um monte de coisa para fazer que você não podia fazer, que você não tem tempo de fazer. Mas no final... Talvez demore, mas eu vou fazer. Faz tanta diferença para as pessoas e não me custa absolutamente nada. Então, se cada um fizer um pouco, outro dia eu fiz exatamente esse desafio por causa dessa história.
Eu falei, olha, gente, nós somos 1.780.000 pessoas aqui dentro, né, desse Instagram. Muito bem, eu vou ajudar a Lu porque eu vou postar sobre a troque, tá? Agora, aqui dentro, todo mundo vai ajudar uma pessoa. Ou dando like em alguém, ou comprando do seu vizinho, ou fazendo, comentando no negócio de alguém, ou indicando alguma coisa para alguém. Coisas que custam zero dinheiro. Se todo mundo fizer isso, imagina 1.700.000 Criou uma pessoas economia ali. fazendo alguma coisa para ajudar uma pessoa só. Eu só quero que você ajude uma. Porque se você ajudar uma, nós estamos ajudando 1.700.000 pessoas. Você entende o movimento? Sim. Você entende que não custa isso. nada? Então eu fiz um postzinho lá, ó. Tá lá no meu Instagram. Gente, aliás, você tá aí, entra lá no meu Instagram lá e faz isso. Custa zero dinheiro. Você postar alguma coisa de alguém, você dar like para alguém, você comentar sobre o negócio de alguém, você indicar um negócio do seu amigo. Custa zero. E as pessoas às vezes não fazem, entendeu? Então não custa nada. Se a gente criar uma onda de energia, de ajuda, ajudar faz tão bem, né? E você facilita, né? Você descomplica o que poderia ser complexo. De todos esses papéis, mentora, investidora, empreendedora, influenciadora, qual papel hoje você mais gosta de exercer? A mãe, Acho e tudo mais inspirador. Acho que é esse mesmo, né? Eu lembro que na pandemia eu fiz exatamente esse movimento. Eu criei um movimento que dizia que cada um tinha que doar 1 quilo de alimento. Ou uma lata de leite, ou uma lata de óleo, de alguma coisa. Falei, abre a sua despensa lá e pega uma coisa. Qualquer coisa lá, 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, qualquer coisa que não perecível. Abre a porta e dá para o seu vizinho, dá para a sua pessoa que está passando na rua, dá para o porteiro, dá para o segurança do outro lado, sei lá. Pega aquilo lá e dá para alguém. Se cada um de nós der uma coisa, são 100 milhões de coisas sendo distribuídas. Você entende? Uhum. Que se cada um fizer um pouco, o Brasil vai ser outro Brasil. É isso. Então, são essas pequenas coisas que fazem tanta diferença na vida das pessoas que às vezes a gente não sabe. Então, uma vez uma menina, eu estava dando uma palestra no Pablo, ela chegou para mim e falou, eu sou a Paula, sei lá. Eu falei, que legal, muito prazer e tal. Então, eu sou sua fã, você lembra de mim? Eu falei, não lembro. Porque eu não fiz que eu lembro. Eu falo, não lembro. Ela falou, então, você ficou uma noite 3 horas conversando comigo pelo Instagram. Você lembra que eu ia me matar? Você não deixou eu me matar? Cris. Eu nem lembrava mais. Mas quando ela começou a contar, eu comecei a lembrar, a verdade. Uma menina mandou uma mensagem falando, olha, eu estou nessa situação assim, aconteceu isso, a minha vida acabou por causa disso, então eu cansei, e eu estou aqui conversando com você, eu sei que as pessoas falam que quando fala, porque não vai fazer, mas é que realmente você é a única pessoa que eu admiro, que eu quero conversar e contar essa história. Aí eu falei, meu Jesus amado, sentei, acendi a luz e comecei a conversar com essa mulher. Até que eu fiz ela entender que ela tinha coisas que ela podia fazer, e tinha mesmo, várias coisas que ela podia fazer e mudar aquela história da vida dela. Então, assim, graças a Deus que Deus me deu essa oportunidade de poder fazer isso, e é muito legal, entendeu? Então, quanto mais eu tenho espaço, quanto mais eu tenho poder de fala, mais eu consigo transformar a vida das pessoas, e esse é o meu grande barato. Em tudo você é uma comunicadora. E eu até ia terminar, eu ia perguntar qual que é o legado que você quer deixar, porque é um momento que a gente começa a se perguntar, né? O que eu quero deixar? E, cara, eu nem teria como te perguntar isso, porque você já está deixando, você já... Deixei muita coisa, mas eu acho que é o meu próximo passo, no dia que eu criar coragem, né? Eu fui convidada para a política muitas vezes. Eu nunca gostei muito, porque eu acho que a política ela é muito corrupta, né? No Brasil hoje em dia ainda, as pessoas não estão muito preocupadas com os outros, estão preocupadas com si mesmos. Então, eu não estou falando de um ou de outro partido, é tudo igual para mim. É tudo a mesma coisa. Com raras exceções, graças a Deus tem algumas, mas são raras. Mas aí eu comecei a pensar, outro dia eu falei, se a gente que tem capacidade de gestão não fizer uma gestão pública responsável, nunca que o Brasil vai mudar, né? Então, eu estou criando coragem para um dia fazer alguma coisa na política, para fazer alguma coisa de gestão mesmo. Eu não gosto da política em si, sabe, assim, não é essa a minha pegada. A minha pegada é, por exemplo, pegar uma cidade
como São Paulo, que poderia ser uma cidade inteligente, né, com o dinheiro que ela gera. E tem tanta coisa que pode ajudar tanta gente, né? E tanta coisa que a gente pode pegar as startups para ajudarem a cidade. Então, se a gente pegar esse ecossistema de startups incrível que a gente tem e solucionando problemas que as grandes cidades têm, sabe? Se você pegar isso e fizer isso de uma forma mais democratizada, né? Não são poucas empresas grandes fazendo coisas para a cidade, são muitas empresas pequenas fazendo coisas para a cidade. A gente ia gerar emprego, ia gerar renda, ia gerar muito mais espaço para essas startups crescerem. Imagina o que tem de coisa para fazer nessa cidade. De problema que tem para resolver. Bastante oportunidade para fazer. Pensa bem, tem um monte de problema para os empreendedores resolverem. Sim, né? sim. E se falar, bom, vamos vir todo mundo aqui, vamos dar espaço para essas pessoas resolverem os Vamos problemas. fazer um hackathon? Nossa, maravilhoso. Não, a Fiesp faz bastante isso. Eu participei de um hackathon que eles fizeram uma vez e uma molecada genial, assim, criou um programa para diminuir a pedofilia que a Polícia Federal abraçou, né? Então, tem coisas que, você vê, os caras criaram 2 noites ali trabalhando. Então, tem muita coisa que as startups podem fazer para ajudar as cidades, o nosso país e tal, né? O Brasil é muito empreendedor e tem empreendedor em todo lugar e tem muita coisa para fazer. Só Eu tenho precisa de certeza que inspiração, se tiver, estímulo. se tiver realmente essa vontade pública de fazer isso de uma forma diferente, né? Vai dar para fazer melhor. Você é corajosa, né? Falar de política ainda, né? A gente está falando de 2025, falar de política é buscar uma nova aventura, mas você é isso, né, Cris? Você é movimento, é inquieta, sempre está buscando. Eu acho que é potencializar esse poder de fala, né? Eu vi com aquele movimento que eu fiz nas favelas durante a pandemia, né? Que eu fiquei durante 2020, 2021 lá. O projeto chama Comunidades a Mil. Comunidades a Mil. E aí eu fiquei lá nas favelas ajudando as mulheres a empreenderem para que elas tivessem independência financeira e pudessem sair da violência contra a mulher, que escalou muito durante a pandemia, não só nas favelas, como geral, assim, em geral, expandiu, cresceu. E aí a ideia era que elas tivessem independência financeira e tal, mas aí eu comecei a ver que terreno fértil que é, né? Onde você ajuda um pouco com conhecimento, com poder de gestão, com capacidade de treinamento e tal, nossa, aquilo vira emprego para um monte de gente, renda para um monte de gente, né, um monte de coisa. Então, o Brasil é isso, né? Aquilo ali foi só um laboratório, um exemplo para entender o quanto o Brasil pode fazer isso em qualquer escala, em qualquer lugar. Tem que ter vontade política só para isso, né? E daí talvez uma política para encabeçar isso. Mas seria muito bom, hein? Tem muito cara legal por aí hoje que dá para, sei lá, ajudar, apoiar, não sei. Sei lá, um dia talvez eu tenha o espaço que precisaria ter para poder fazer isso de forma séria e competente, né? Tem que ser de um jeito sério e competente. Então, Cris, você já é inspiradora, você já sempre foi minha referência e tenho certeza de todo mundo que está assistindo aqui, mas nesse momento que a gente está falando na troca, a generosidade impera. Assim, eu comecei falando sobre como você foi generosa no momento que eu precisava e tudo o que você trouxe aqui foi sempre na generosidade pensando no próximo. Mas eu acho que network é isso, sabia? Você se doar, né? Network é doação, network é você ser generoso, porque todo bem que você faz de algum jeito volta. Então, você vai fazendo coisas para os outros sem muita intenção de nada, mas o dia que eu ligar para você e falar, Lu, pelo amor de Deus, estou precisando de você. Já. Você vai pensar 2 minutos para falar, vou? Não. Né? Então, toda essa onda de ajuda que você gera, volta num dia que você eventualmente precisar daquela pessoa. Então, isso é o verdadeiro network. Network não é tirar foto com uma pessoa, network não é você ter o telefone de alguém. Network é você se doar para uma pessoa e o dia que você precisar dela, você liga, você vai ter. Né? Você está ajudando ela, você está semeando também, né? E talvez você nunca precise. Mas, eventualmente, você tem várias sementes lançadas para isso. Se passar a mão no telefone, eu hoje em dia, eu pego no telefone e ligo para qualquer pessoa e qualquer pessoa me atende. Mas é uma coisa que eu construí durante 30 anos, entende? Não é uma coisa que você faz de um dia para o outro. E desde é uma construção. Quando era dentista, desde a odontologia. Né? Não é depois, quando eu comecei a empreender. Não, isso é teu, lá atrás, e você já era aberta e fazendo construção de vínculos. 19 anos de idade, eu fui
Johnson & Johnson, consegui pasta de dente, escova de dente, e eles me doaram toneladas de pasta de dente, escova de dente. Aí eu era dentista, né? Criei um movimento com todos os estudantes da faculdade, e a gente pegou pasta de dente, escova de dente, pôs no carro, e a gente ia nas escolas públicas dar aula de como escovava o dente para as crianças, porque tinha muita cárie naquela época, né? Tinha muita cárie. Então a gente ia lá ensinar as crianças a escovar o dente. E aí, já Tinha 19 anos de idade, sabe lá, eu não estava ganhando nada para fazer isso. E nunca ganhei nada para fazer isso. E a Johnson ajudou muito na época, foi parceiraça, deu escova pra gente, pasta, não acreditaram em mim, que eu tinha 19 anos de idade. Falaram, você vai fazer isso mesmo? Eu falei, vou. Aí eu ia nas escolas, levava um monte de gente, cada um ia numa classe, e as professoras deixavam a e a gente boquinha, o dentinho e mostrando a mostrando escovação. como escovava e dava de presente para cada um uma escova e uma pasta, para aquelas crianças começarem a entender que a escova e a pasta era necessária. Então, rodamos todas as escolas públicas de São Paulo fazendo isso. E o sucesso é isso. O sucesso é... Eu tenho certeza que é uma troca. Eu tenho uma tatuagem aqui que muitas vezes as pessoas confundem Que é isso? com só a circularidade de roupa, mas não é. Porque eu acredito que a vida é isso. Você se doa, você dá o que você tem, o que você pode naquele momento. Como 19 anos, o que você tinha. Tinha a força de bater na porta da Johnson, pedir e ajudar outras pessoas. E isso vai voltando. Então você não precisa necessariamente esperar essa volta, mas você dá Com e certeza. volta. Você isso é um ciclo virtuoso, né? Você dá o que você tem, o que você pode e o universo devolve. E é isso que dá. É isso que eu sinto pena de pessoas que não fazem nada por outro, porque eles nunca vão ter nada de volta, né? Também. Essa energia fica estagnada. Uhum. Então, quanto mais generoso você for, mais essa energia circula, né? Melhor as coisas acontecem. Que aula, Cris. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Foi uma aula mais uma vez, cada vez que a gente conversa. Muito obrigada por você ter vindo, adorei o papo. E você inspirou, com certeza, mais uma vez, toda essa turma. E obrigada pela publicidade no meu pump. Claro, e eu já vou tomar, viu? Gostei, eu te conto, obrigada. porque eu tava precisando justamente disso, Olha aí, sua persona. Já vou aí, tá me ajudando a desenvolver, a mostrar um produto novo. Então, tá aí, obrigada. Bora lá, obrigada, Cris, eu adorei. Obrigada mesmo pelo carinho, pela recepção aqui na tua casa. Foi incrível.